colaboração aqui, contribuição dos colegas. A pauta, a resposta que vocês fizeram, nós tomamos, como eu disse, nós tomamos conhecimento agora, então não vai dar para a gente responder item a item, inclusive porque demoraria um bocado e nós não nos preparamos para responder cada uma dessas questões. Mas eu vou passar rapidamente aqui por algumas delas. A questão da dificuldade do passe livre, de conseguir a carga do passe, eu vou deixar para a Tânia, daqui a pouco ela vai responder, qual foi o compromisso que a MTU firmou com a gente na última sexta-feira, tá? Tem uma dinâmica aqui para a gente agilizar mais um tanto e ela vai explicar. Com relação à criação de linhas expressas, eu tenho que novamente dizer, informar que essas linhas que estão colocadas aqui são linhas expressas. Só que elas têm paradas, sim, em alguns pontos da Via Dutra, e isso nos foi colocado pela MTU, que eles não poderiam cancelar os pontos, todas as paradas, porque a população também utiliza e muita gente desce ou sobe nesses pontos. Então seria um desrespeito com os trabalhadores, com as pessoas que estão utilizando esse transporte, porque nós estamos falando de transporte público. Com relação à faixa de pedestre, eu vou pedir para a Marineide daqui a pouco ou o Daniel falar sobre isso. Com relação à política de permanência, estamos de acordo, é uma política de permanência. Nós estamos trabalhando para ter mais e mais políticas de permanência, inclusive todas as políticas que nós já desenvolvemos e que são políticas de permanência. Com relação à obra dos Pimentas, o retorno aos Pimentas já está colocado no documento, vocês mesmos aceitaram, mas eu quero salientar que a obra dos Pimentas e o retorno aos Pimentas já é uma conquista anterior a esta greve. E nós estamos há 2 anos praticamente trabalhando para que esta obra seja finalizada. Alguns de vocês estiveram lá, ela está bastante avançada e nós vamos conseguir concluí-la assim, com o cronograma que está em andamento de mais de 90% da obra pronta. Com relação à questão das linhas expressas, eu já falei, os intervalos de 10 minutos, nós conseguimos aumentar os intervalos. Eu não vou poder detalhar, isso está no nosso documento, mas tem um intervalo bastante reduzido, principalmente naqueles horários de pico, que foi o que o comando, em reunião anterior com a reitoria, tinha solicitado para nós. Então nós atendemos, nós fomos à MTU para atender uma solicitação de vocês de colocarmos as linhas a partir das 13 horas. Então, o que eu quero salientar é que a pauta, é importante que a pauta não seja móvel, a pauta tem que ser um pouco menos flexível, não pode mudar de sexta-feira para cá, senão nós não vamos chegar nunca a um consenso. É importante que vocês tenham clareza de que os horários que nós conquistamos com a MTU, isso sim é conquista, é o que foi pedido pelo movimento. Foi pedido por vocês que se iniciasse às 13 horas e que tivéssemos mais linhas, principalmente no período mais crítico, no período do fim da tarde até o fim da noite, até 23h30. Aliás, já está comprometido até as 23h30. Tem também a sinalização na Paulo Facini, eu vou pedir para o Daniel e a Marineide responderem sobre isso. A questão do critério acadêmico para o PAP, nós já respondemos isso. Nós não temos critério acadêmico, nós temos um critério que foi decidido pelo Conselho de Assuntos Estudantis, com a participação dos estudantes. E o critério não é acadêmico, não é de reprovação, é de frequência, é por falta.
Então o estudante é só aquele estudante que não está comparecendo, que tem o risco de não ter o auxílio, mas não há critério de mérito. É importante, vamos salientar isso novamente. A questão da moradia está sim em concurso. Agora que nós temos o decreto, o compromisso de decreto de utilidade pública dos terrenos, que estão no entorno do nosso prédio no Pimentas, nós podemos iniciar o processo de contratação do concurso para a moradia. Com relação à creche, nós também respondemos isso na audiência anterior. Existem 7 creches para a região dos Pimentas, sendo que 2 delas estão nas mediações muito próximas da nossa unidade. Temos que lembrar que a política de creche da instituição, nós não podemos abrir uma creche. Creche é a atribuição da prefeitura, isto é lei, isso é legislação. Com relação ao fim dos processos, Cláudio, Juraci, os processos foram iniciados na gestão anterior, não foi iniciado por essa gestão. Como bem lembrou você, Juraci, o reitor anterior não vinha dialogar, não vinha conversar, não tinha espaço de abertura. Muito ao contrário, recebia os estudantes com a tropa de choque. Então, nós estamos aqui finalizando os processos. Por que demorou? Demorou porque tinha todo um trâmite jurídico. Nós tínhamos que ter segurança jurídica para finalizar esses processos. E nós já fizemos isso, como vocês bem sabem. Com relação às cotas, nós temos que salientar que nós também temos uma legislação. Hoje a universidade oferece 37% das suas vagas por cotas. Cotas raciais e cotas de estudantes vindos, sociais também, e vindos do ensino público. No ano que vem serão 50% de estudantes. Então não há política de discriminação, muito ao contrário, a Unifesp foi uma das primeiras universidades a implementar cotas, até antes da expansão. É muito importante a gente colocar isso, nós defendemos essa política. Com relação aos espaços estudantis, eu vou deixar para o professor Daniel responder. Com relação ao orçamento e transparência, nós temos o site, nós colocamos no portal da Unifesp todas as informações apresentadas no Conselho Universitário e agora acabamos de publicar o relatório de execução do orçamento da Unifesp do último trimestre. Está publicado no nosso portal. Se quiserem, a gente distribui a apresentação, o PDF, por e-mail também. Não há problema algum. Existe transparência. Querem discutir? Vamos discutir o orçamento. Não há problema algum. Nunca nos negamos a discutir. Estamos sempre à disposição. Vamos entender o que é o orçamento. Vamos entender qual é o nosso limite. Porque quando a gente diz que não tem orçamento, é verdade. E aí me disseram agora há pouco, foi dito aqui, então peça mais para o MEC. É o que nós estamos fazendo, desde que nós assumimos. Não há uma ida a Brasília que nós não estejamos fazendo isso. Inclusive sobre esta pauta estudantil. Já tratamos disso com o MEC também, com a pauta de Guarulhos. E é por isso que tivemos apoio para finalizar as obras e para concretizar a volta aos Pimentas. Nós estamos na mesma situação neste momento, do país inteiro. Existe uma contenção orçamentária, existem cortes no orçamento. E se existem cortes, não basta a gente ir ao MEC sozinhos. Não basta vocês pedirem para a reitora tem limitação orçamentária. Então existe hoje um fórum de
fórum em defesa da universidade pública, da escola pública, e nós criamos um manifesto. Hoje ele foi publicado na nossa página com dezenas de assinaturas. Nós gostaríamos de receber as assinaturas dos estudantes também. Existe espaço para as entidades estudantis aderirem. Entidades de toda a educação no país, todas as entidades que lutam pelo 10% do PIB para a educação já aderiram ao nosso manifesto. O manifesto que a Unifesp lançou, mas que não é mais da Unifesp, é um manifesto nacional. Então vamos juntos pedir mais verbas para a educação, mais verbas para o orçamento da Unifesp, para a permanência estudantil. A verba da permanência estudantil que nós recebemos está toda sendo aplicada na permanência estudantil dos nossos estudantes. Nós temos como demonstrar todos os meses, todos os conselhos de assuntos estudantis, a professora Andréia e a professora Conceição mostram isso, aplicam, está no site, inclusive, como estão sendo distribuídos os recursos da permanência estudantil. Os recursos de orçamento, inclusive da permanência estudantil, são finitos. Nós não temos mais, nós chegamos no nosso limite. Então existe um corte, sim. Ninguém disse que não está ocorrendo. E nós precisamos encarar isso juntos. Agora, nós precisamos também dizer para vocês que o recurso que nós temos está sendo aplicado. E nós estamos buscando garantir com o que temos a permanência estudantil. Não significa que esse recurso é suficiente. Não é suficiente. Nós estamos dizendo isso ao MEC, ao ministro, à prefeitura, aos estudantes.